monopólio e discriminação de preço, tá? O que é o monopólio? Bom, monopólio é uma situação onde existe apenas um proprietário, um único agente, ele é proprietário de um dado bem ou de um dado serviço que está sendo fornecido em uma determinada região. Não existe concorrente, não existe outra empresa que fornece esse determinado bem ou esse determinado serviço, tá? Essa situação de monopólio, muitas vezes ela é ruim porque pode permitir que o proprietário da empresa pratique algo chamado discriminação de preços. Mas o que vem a ser essa discriminação de preços? É a diferenciação de preços que o agente monopolista vai fazer quando ele conhece os preços de reserva de cada um de seus clientes. Então, nós temos que, se a gente aplicar essa situação, por exemplo, dos apartamentos que nós estamos vendo, né? Já vimos em aulas anteriores, imagine que todos aqueles apartamentos no entorno da universidade, do campus universitário, forem da mesma pessoa, de um mesmo dono. Nesse caso, nós podemos falar de uma situação de monopólio. Por quê? Porque todos os apartamentos são da mesma pessoa, do mesmo dono. Não existe concorrente. Então, ele pode cobrar o preço que ele quer? Claro que pode. Mas não é bem assim que funciona. Se ele cobrar um preço muito caro, ele corre um grande risco de não alugar uma boa parte dos seus apartamentos. Em vez de lucrar, ele vai ter prejuízo. Então, uma vez mais que esse monopolista ele conhece o preço de reserva de cada um dos estudantes, vamos supor que ele conheça o preço de reserva de cada um dos estudantes. Ele sabe que tal estudante pode pagar 500, o outro paga 490, o outro paga 480 e por aí vai. Então, surge a seguinte pergunta: uma vez mais que esse monopolista conhece o preço de reserva de cada estudante, por quanto ele alugaria o primeiro apartamento? E a resposta é, obviamente, ele alugaria pelo maior preço de reserva que um desses estudantes pode pagar, tá? Então, se o estudante que tem o maior preço de reserva, o preço de reserva é 490, por quanto que ele vai alugar? Ele vai pedir 490 pelo aluguel daquele apartamento. Então, a gente vê que esses valores desses aluguéis, eles tendem a ser maiores que o preço de equilíbrio competitivo, que é esse P asterisco que nós já vimos nas aulas anteriores. Mas o que é o preço de equilíbrio competitivo? Só recapitulando, é aquele preço no qual todos os apartamentos vão ser alugados, nenhum vai ficar vago. Todo mundo vai aceitar pagar aquele preço, todo mundo vai estar satisfeito pagando aquele preço. Vamos imaginar que esse preço seja de 450. Então, olha só, uma vez mais que o monopolista ele vai querer cobrar preços maiores que o preço de equilíbrio, por ele estar sendo guiado em preço de reserva, o preço de um modo geral, os preços a serem cobrados pelo monopolista, ele sempre tende a ser maior que esse preço de equilíbrio competitivo do mercado. Então, vamos supor aqui que o monopolista ele não possa discriminar o preço do aluguel, que olha, ele não conhece o preço de reserva dos estudantes. Gente, ainda assim ele vai querer cobrar um preço tal que vai ser maior que o preço de equilíbrio competitivo. Ele vai querer cobrar um preço que ele vai ter a maior receita possível, ele vai ter o maior lucro possível. E a gente vai ver como fica a situação lá na figura 8. Aqui está a figura 8, ó. Aqui estão vendo a curva de oferta. A curva de oferta ela é vertical e ela vai representar a quantidade de apartamentos que esse proprietário monopolista tem. Então está aqui, ó. Ela é fixa, ela é vertical, por quê? Porque no curto prazo, de um momento para o outro, ele não consegue aumentar a sua oferta de apartamentos. Até ele comprar mais terrenos e construir, isso aí vai demorar. Isso aí também demanda investimento alto. Como ele está cobrando um preço, esse P com chapéu aqui, muito mais alto que o preço de equilíbrio de mercado, a gente tem que a quantidade de apartamentos a serem alugadas, que é esse Q com chapéu aqui, ela vai ser inferior à quantidade total disponível de apartamentos a serem alugados, tá? Ele pediu um preço muito caro, ele conseguiu alugar apartamentos? Sim, ele alugou alguns, mas alguns ficaram vagos.
Só que para o monopolista isso aqui não é de todo um ruim. Por quê? Porque ele está cobrando muito mais caro aqui, mas que compensa os apartamentos que ele está deixando de alugar. Agora vamos voltar lá atrás. E, contrariamente, se entrasse uma lei em vigor que fixasse o preço máximo do aluguel e que esse preço máximo fosse abaixo do preço competitivo. A gente deu um exemplo de 450 como preço competitivo. Imagine se chegasse uma lei e falasse assim, não, você vai ter que alugar no máximo por 400. Todos os apartamentos seriam alugados. Todos, e ainda ia faltar apartamento. Por quê? Porque aqueles outros estudantes que moram mais longe, estudantes da periferia, pensaram assim, poxa, agora eu tenho condição de pagar o aluguel para mim estar morando mais perto da minha faculdade. Então eu vou para lá. Então todos os apartamentos seriam alugados. E aqui ele fala, porém estudantes diferentes, talvez alguns da periferia do anel. Então a gente teria uma situação contrária, a gente teria uma situação onde o preço estaria bem mais aqui abaixo e aí a quantidade alocada de apartamentos, alugada de apartamentos, ela ia ser uma quantidade que inclusive ia superar essa quantidade ofertada nesse momento.